Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Que oportunidade maravilhosa que nos concedeu o Senhor de estar aqui nessa noite para adorar e render louvor a Ele. Se você ainda não levantou a sua mão, se você ainda não abriu o seu coração, dê lugar para Jesus visitar você nessa noite. Deixa Ele mudar o seu coração e te levar a águas mais profundas. Aleluias. Quero deixar aqui uma rápida palavra em Salmos 139. Salmos 139, verso 15. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor André e por toda a liderança da Almadari, que evento maravilhoso, a toda a equipe que está empenhada para esse trabalho, para desenvolver esse trabalho, de cada departamento, que Deus continue abençoando a vida de cada jovem que está empenhado, que está querendo viver o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Salmo 139 vai dizer assim, eu confesso que são versos que tocam o meu coração desde a minha conversão, e vai dizer assim a palavra do Senhor: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus, aleluias. Alguns dias, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei um artigo que me chamou muita atenção e que tinha como título que o propósito, que essa geração ela está predestinada ao fracasso, está aquele artigo, e na sua desenvoltura ele ia dizer que ninguém precisava, que a juventude, que essa geração não precisava ficar preocupada com qual era o propósito que ela tinha para esse mundo. Ela simplesmente continuasse em movimento, que ela simplesmente continuasse vivendo, fazendo aquilo que ela gostasse, fazendo aquilo que trouxesse prazer para ela. E eu comecei a analisar aquele artigo através da Bíblia Sagrada, e quando eu me deparei com esse verso de número 16, nós vamos debater já esse artigo, dizendo assim: nossa vivência tem uma finalidade, nós temos um propósito, a nossa vivência tem um objetivo. Você não existe por existir, você não está aqui por apenas estar, você tem um propósito. E eu quero que você guarde isso no seu coração, porque tem muitos jovens se afundando em crises de ansiedade, em crises existenciais, porque acham que por conta do cenário a qual ele convive, no cenário a qual ele nasceu, ele acha que não tem propósito algum, ele acha que ele apenas existe. Mas eu quero dizer uma coisa: existe uma diferença muito grande entre existência e vivência. E eu quero trazer para você um exemplo. Quando a gente tem uma máquina e a máquina ela falta uma peça fundamental, a gente encosta a máquina no canto e ela vai apenas existir. Ela tem um propósito, mas está faltando algo. Então ela está ali apenas existindo. Mas a partir do momento que a gente coloca a peça fundamental, ela começa a cumprir o propósito dela. E você é uma máquina no reino dos céus. O Senhor quer usar você, mas você precisa mergulhar. Você precisa entender que a sua vivência está atrelada a Ele. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Você vive porque Ele morreu por você. Você vive porque Ele está vivo. Se Ele não estivesse vivo, nós estaríamos predestinados ao fracasso. Mas Ele nos amou de uma tal maneira e nos chamou de filhos.
e nos chamou de filhos. Aleluias. E eu quero deixar aqui um rápido testemunho da minha vida, para que você entenda que o extraordinário do Senhor está preparado para você, mas você tem que decidir viver Ele. Você tem que decidir mergulhar fundo no extraordinário que Deus tem para a sua vida. Eu nasci em um lar aparentemente pobre. A minha avó é daquelas irmãzinhas que a gente olha para ela e fala assim, essa daí, ela é daquela irmãzinha do ciclo de oração que todo mundo conhece e pede oração, sabe? E ela era viúva quando eu nasci, e ela sustentava a casa, e eu nasci na casa dela. E ela sustentava a mim e a minha mãe na época. A minha mãe foi mãe solteira, então existia um certo estigma da sociedade sobre as mulheres que têm um filho sozinho. E no meu bairro eu lembro, quer dizer, eu vejo, muitas meninas nasceram na mesma época e na mesma situação, tanto econômica, quanto de aparentemente fragilidade dentro da sociedade. Eram mulheres que tinham filhos sozinhos. Porém, existia uma coisa diferente dentro da minha casa. Apesar da minha mãe ela ser solteira e ela ter metido, existia uma mulher de Deus dentro da minha casa. E foi ela que me levou para os caminhos do Senhor. Foi ela que me apresentou o Evangelho. E durante muito tempo, o inimigo pegava e falava para mim assim, você não tem propósito. Você não tem um motivo para existir. Até um dia que eu permiti que o Espírito Santo sentasse comigo e contasse o meu testemunho e falasse para mim assim, Nicole, sabe o que era para acontecer com você? Era para as expectativas do inimigo se cumprir sobre a sua vida. Mas eu decidi te resgatar. No meu bairro eu sou a única cristã. Eu fui a única que Deus levantou. E eu oro para que Deus salve a restante das meninas, para que elas conheçam o extraordinário que o Senhor tem preparado para a vida delas. Eu quero dizer para você nessa noite, o extraordinário está destinado àqueles que são ousados e decidem crer num Deus especialista em impossibilidades. Se você crê, dá o seu maior glória e diga, eu tenho propósito. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.